Trazendo informação, Uribe, sobre uma sessão do Congresso Nacional marcada para analisar vários vetos presidenciais e, entre eles, aqueles que afetam os repasses de recursos federais a municípios. Em ano de eleição, essa é uma baita de uma preocupação. Aline Beckett, a Aline vem com a gente trazendo a articulação de Davi Alcolumbre, mas que foi tomada por pedidos de CPMI do Master. Ele respondeu a essas demandas, Aline? Oi, Tainá e Uribe, boa tarde a vocês e a todos que nos acompanham aqui no Bastidores. Pois bem, Tainá, a gente tem nesse momento agora a sessão conjunta entre deputados e senadores acontecendo. Por enquanto, a votação não foi aberta, né? Então apenas para as breves comunicações, para que os parlamentares possam fazer as suas manifestações, mas os discursos estão girando em torno justamente da CPMI do Banco Master, os pedidos que foram protocolados, existem 8 pedidos entre Câmara e Senado e, além disso, Flávio Bolsonaro, né? E as últimas repercussões. O senador também esteve aqui em plenário, fez um discurso também criticando o governo federal e, além disso, trazendo a questão da CPMI do Master também, enfatizando mais uma vez. Na saída a gente tentou falar com ele não quis divulgar a sua agenda, mas conversando também aqui com parlamentares da base para entender um pouco sobre a derrubada desses vetos e essa articulação, um parlamentar muito experiente aqui da Câmara me disse que hoje a derrubada desses vetos seria o menor dos problemas, que o foco seria justamente a CPMI do Banco Master e Flávio Bolsonaro em relação aos discursos do governo aqui hoje também nessa sessão conjunta, né? Agora, em relação aos vetos, como você bem disse, são vetos ligados à lei de diretrizes orçamentárias que o presidente Lula também não poderia sancionar porque poderia ser possível de cometer um crime de responsabilidade fiscal, né? Então o Congresso Nacional derrubando e sancionando, de certa forma, promulgando depois, e isso não vai ter ali um impedimento relacionado à tributação, à responsabilidade fiscal ali para que esses recursos possam ser repassados aos municípios, né? Mas existe também já um posicionamento aqui também da consultoria do Senado e da Câmara dos Deputados, uma nota técnica divulgada de que esse veto do presidente Lula tinha um embasamento legal, sim, segundo a Constituição. Então, o ponto principal hoje aqui envolve um veto relacionado aos repasses de recursos federais aos municípios inadimplentes com até 65 mil habitantes. Uma articulação, uma sessão articulada pelo presidente Davi Alcolumbre. Lembrando que Brasília está movimentada, muitos prefeitos passaram por aqui essa semana, vieram até os gabinetes trazerem as suas reivindicações. E segundo o senador Alcolumbre, ao chegar aqui para essa sessão hoje, 3 mil municípios estariam sendo prejudicados pela impossibilidade de acessar essas verbas federais. Esse veto, esse trecho que foi vetado pelo presidente, permitia que alguns recursos, como verbas parlamentares, né, emendas parlamentares, convênios e até mesmo as doações ali de bens e insumos pudessem ser repassados aos municípios, mesmo se eles estivessem com pendências. Então, segundo a Justiça Eleitoral, seria possível ainda esse recebimento. E na justificativa do veto, o governo argumenta que a medida é inconstitucional e pode flexibilizar também algumas exigências que são precisas ali no sistema de transferência dos recursos federais. O governo chegou a afirmar também que algumas exceções para algumas áreas, como a área da saúde, educação, assistência social, para isso já existem alguns dispositivos ali, algumas medidas que podem atender esses recursos federais. E aí, sobre esse veto, a gente teve o posicionamento, então, da consultoria, que chegou a dizer que flexibilizar essa excessividade da exigência de regularidade fiscal poderia, de certa forma, desestimular os municípios a cumprirem uma gestão responsável, né? Porque abriria ali um precedente para quem está irregular, mesmo assim, continuar recebendo os recursos federais. Mas o presidente Davi Alcolumbre disse que é necessário ajudar os municípios federais que precisam de uma presença do Estado. Além desse veto específico, existem outros relacionados às obras estaduais e municipais. Além disso, intervenção em hidrovias também e o veto também sobre doações com encargos em ano eleitoral. E aí só precisariam que eles cumprissem ali algumas exigências segundo a Justiça Eleitoral. Então, há sim essa probabilidade da derrubada parcial desses vetos hoje aqui no Congresso Nacional. A gente segue, então, acompanhando, é claro, toda essa repercussão e a expectativa
expectativa da votação também, que ainda não foi aberta, por enquanto, só os discursos aqui. Tainá e Uribe. Obrigado, Aline Becht, pelas informações. Vamos chamar a Larissa Rodrigues. Lari, seja bem-vinda ao Bastidores CNN. Essa questão dos municípios pode dar dor de cabeça para o Ministério da Fazenda. Os gastos são enormes e há uma preocupação muito grande de realmente abrir os cofres nesse ano, né? Exatamente, estou chegando, boa tarde para vocês, para quem está em casa. Uribe, e essa discussão, ela tem acontecido há alguns dias e chamou muito a atenção que a decisão de marcar essa sessão que a gente está vendo acontecer agora pelo presidente Davi Alcolumbre foi prometida naquele encontro da Confederação Nacional dos Municípios que a gente antecipou que aconteceria aqui na segunda-feira, durante o Bastidores, inclusive. Durante ali o encontro com esses prefeitos, na marcha dos prefeitos, Alcolumbre disse que era hora de dar alguma sinalização. Na ocasião, ele chegou a dizer para o representante ali do Executivo, que era o líder do governo, o ministro, José Guimarães, e disse, olha, desculpa, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Na abertura do evento, que inclusive o próprio presidente Lula, apesar de convidado, não quis ir, o que irritou muito também os próprios prefeitos. Então, se começou uma negociação paralela entre os prefeitos e o comando do Congresso Nacional, alguns partidos de centro também. Eu ouvi falar até que Arthur Lira estaria ajudando os prefeitos nessa negociação para derrubar esse veto do presidente da República. Ontem, depois de todo esse problema, o presidente Lula convidou alguns representantes da Confederação Nacional dos Municípios que foram até o Palácio do Planalto para conversas com Lula. Disseram ao sair de lá, os representantes, né, da Confederação com quem eu conversei, de que Lula ouviu, mas não sinalizou que poderia vir com outros projetos, apesar de inicialmente ter prometido fazer uma sinalização para as cidades. No fim das contas, o Executivo não se moveu e, num acordo muito bem firmado entre esses prefeitos com o comando especialmente do Senado Federal e alguns parlamentares de centro, alguns deputados de centro ali na Câmara, o que a gente está vendo desenhar agora é a derrubada desse veto, que para além das questões financeiras, o que me falaram é que o governo ainda calcula o que isso significaria, me falaram que é na casa dos bilhões, mas não se sabe ao certo quanto, mas pelo menos R$1 bilhão o governo teria que arcar de imediato. Há todo um questionamento jurídico se essas prefeituras teriam direito a esses repasses, sendo que hoje a negativa de passar esse dinheiro da União para esses pequenos municípios é que essas cidades estão com algum tipo de dívida ali, então poderia também ir contra a lei de responsabilidade fiscal. Todo um imbróglio jurídico que parece muito complicado, mas que no fim das contas pode significar, Uribe e Tainá, mais uma derrota para o Palácio do Planalto, mais uma articulação bem sucedida do Congresso, principalmente do Senado Federal, e Lula que ontem conversou com esses prefeitos e não conseguiu fazer algum tipo de outro acordo que pudesse ser a não derrubado desse veto de hoje, pelo menos é o que está precificado até agora.